Olá pessoal, tudo certinho? Nessa aula vamos ver sobre o comportamento dos gases. E para isso vamos utilizar um conteúdo multimídia e vamos acessar a tela que trata de comportamento de gases ideais. Temos nesta tela 9 atividades, vamos resolver 2 delas. Então vamos começar com a atividade número 2. Que fala que uma certa massa de um gás está submetida a uma pressão de 4 atm e um volume de 1,5 litro. Em seguida, isotermicamente, a pressão passa para 2 atm e pergunta qual é o volume ocupado, o volume final. Vamos lá, então temos que colocar, primeiramente, se essa atividade é isotérmica, isobárica ou isocórica. Para responder isso, temos que ver no enunciado que ele fala em reduzindo isotermicamente. Então, é uma atividade que trata de isotermia. Então, clicamos na bolinha isotérmica. Feito isso, passamos à digitação dos valores. E para colocar os valores, vamos utilizar o teclado virtual. Então ele fala que a pressão 1 é 4 atm. Então vamos colocar 4 atm. E o volume 1 é 1,5 litro. E a pressão final, depois de reduzida isotermicamente, vira 2,5. Então colocamos e pedimos para executar para calcular o volume final. Então vemos que o volume final deu 2,4 e já acontece a experiência e o traçado do gráfico. Notamos que a essa pressão temos um volume de 2,4 litros. E aqui está a forma do gráfico para atm por litro. Ok? Então vamos conferir agora. Então é isso aí. A atividade está completa. Vamos passar então para a segunda atividade. Que fala que um êmbolo que contém certa massa de gás oxigênio a uma temperatura de 10 graus Celsius exerce uma pressão de 1,5 atm e ocupa um volume de 7 litros. Ele pede para calcular o volume que esse gás a uma pressão constante, subindo a temperatura para 72 graus Celsius. Então, primeiramente temos que ver se ela é isotérmica, isobárica ou isocórica. Então ela fala no exercício que o volume ocupado pela massa de gás a uma pressão constante. Então, temos que a atividade é isobárica. Então, a pressão é constante. Então, temos que colocar agora o valor da temperatura inicial e o valor do volume inicial. A temperatura inicial que ele fala é 10 graus Celsius.
Então, antes de digitar, temos que notar que a temperatura do exercício está em graus Celsius. E a temperatura que a gente tem que digitar tem que estar em Kelvin. Então, precisamos fazer a transformação da temperatura. Então, vamos lá. Vamos usar a formulazinha aqui, que é TK, que é a temperatura em Kelvin, TC mais 273. Então, temos TK igual a temperatura inicial é 10 graus Celsius. Então, temos 10 mais 273. Então, TK é igual a 283 Kelvin. Ok? Então, é esse valor que a gente tem que colocar. Então, vamos lá na temperatura inicial. Colocamos 283 Kelvin. O volume inicial é de 7 litros. Colocamos o valor e agora temos que calcular a temperatura final com a mesma fórmula. Ele fala que a temperatura final é 72 graus Celsius. Temos que transformar ela para Kelvin. Então, usamos a mesma fórmula. TK igual a TC mais 273. Então, TK é igual a TC final é 72 mais 273. Então, temos a temperatura final em Kelvin de 345 Kelvin. Então, é esse valor que a gente tem que colocar para a temperatura final. Então, temperatura final, 345 Kelvin. E o volume final é o que a gente vai calcular. Então, clicamos no executar para ele calcular o volume final. Então, o volume final ficou em 8,53 litros, que já está acontecendo. O cálculo com o valor e já foi traçado o gráfico, que é uma linha reta passando pelo eixo Y em 1,5. Ok? Ainda, pessoal, se vocês quiserem, temos outras atividades para serem resolvidas. E se restar alguma dúvida, entre no chat para conversarmos. Bons estudos e até a próxima.